Olha lá, pessoal, volume 9, Física A, página 4, 25 e 17. Fiz o gráfico totalmente fora de proporção por agilidade. Um corpo, 25 e 17. Um corpo com massa 2 kg, vamos anotar aqui um cantinho, em movimento retilíneo, tem sua velocidade linear variando no tempo de acordo com o gráfico a seguir. A velocidade no tempo 0 era 2 e no tempo 4 segundos depois, era 10. Dá para calcular a aceleração com esse gráfico, por exemplo. O valor do impulso, só por curiosidade, calcular a distância que o cara andou seria a área, certo? E calcular a tangente desse ângulo seria a aceleração, certo? Mas não precisa calcular a tangente do ângulo, pode fazer ΔV sobre ΔT, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente do ângulo, certo? Só para a gente ir revisando aí. Tem sua velocidade linear variando de acordo com o gráfico. O valor do impulso, olha que legal. O valor do impulso e do trabalho da força resultante sobre o corpo entre 0 e 4 segundos vale respectivamente. Olha que massa, muito bom. Bom, mais uma vez eu vou tentar aplicar o teorema recém-revisado. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso, então, vai ficar igual variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. M final, massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Cuidado aí, cara. A massa poderia mudar também, né? Não tem nada contra a massa mudar, né? O corpo, sei lá, ir perdendo massa à medida que vai, né, caminhando. Mas não no ensino médio. No ensino médio não é esperado que isso ocorra. Vou colocar massa em evidência, porque às vezes isso deixa mais gostoso. ΔV aí fica, né? V final menos inicial. Massa do cara, 2 kg, ΔV, aqui ó, 10 menos 2, 8, certo? E 2 vezes 8, 16 Newton-segundo, ou quilograma-metro por segundo, que é a mesma coisa. E trabalho, como é que a gente vai calcular o trabalho? Cuidado, né? Às vezes o cara, o trabalho também podia calcular a área, só que era do gráfico força versus distância. Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos ver pela fórmula, de repente a fórmula vai nos ajudar. Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Se ele não fala nada de ângulo, eu suponho que a força e o deslocamento estão apontando para o mesmo lado, o cosseno de 0 é 1. 1 na multiplicação não faz nem cheiro. Eu sei que impulso é força vezes tempo. Então eu consigo achar a força, porque eu tenho tempo e eu tenho o impulso. E a distância, a área do gráfico. Certo? Não, outra. Tu vê, eu estou fazendo por esse caminho porque eu sou doente, porque eu posso usar o teorema do trabalho. O trabalho da força resultante é igual a variação da energia. Eu tenho a massa, tenho a velocidade, né? mv ao quadrado sobre 2, menos mv ao quadrado sobre 2. Mas não sei, essa aqui é muito trivial, vamos tentar outra. Impulso é 16. A força eu quero descobrir, força média. O 4, que é o tempo, está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 4, 4. A força é 4 newtons. Como trabalha força vezes distância, uma força de 4 newtons, e que distância ele andou? Distância é a área. Área do trapézio, base maior 10, mais base menor 2, vezes a altura 4, o trapézio está de lado, né? Sobre 2. Dá 2, 12 vezes 2, 24. 24. Ele andou 24 metros. Então o trabalho fica 96 joules. Pela outra técnica, porque eu estou com medo. Energia cinética final, M, 2, V ao quadrado, 10 vezes 10, 10 ao quadrado sobre 2. Energia cinética inicial, massa, velocidade, 2 ao quadrado sobre 2. Trabalho da força resultante de acordo com o teorema da energia cinética. 100 menos 4. Uou! 96 joules. Bem legal. Então acabamos, né, mais uma vez mostrando que todas essas teorias aí estão interligadas. O mais bacana é ter visto que elas foram desenvolvidas de certa forma separadamente, né, e até houve briga no começo entre os cientistas qual delas era correta, qual que era incorreta, e os desenvolvimentos posteriores mostraram que na verdade eram todas equivalentes. Você calculou a distância pela área, mas por quê? Para a gente interpretar isso, a gente pode lembrar que já que velocidade é distância sobre tempo, se eu quero achar a
distância, eu tenho que multiplicar a velocidade pela variação do tempo, concorda comigo? E quando eu calculo a área deste gráfico, eu estou fazendo isso, né? Multiplicando as velocidades pelas variações dos tempos, certo? Porque essa fórmula da velocidade média ela só serve para a velocidade constante. Quando a velocidade varia, a fórmula deixa de valer, mas a propriedade do gráfico continua valendo, certo? Quando vocês forem para a faculdade, vocês vão descobrir que essa história de calcular a área do gráfico é o equivalente a fazer a integração da função matemática, certo? Que é uma ideia muito importante. Por isso que a gente sempre usa essa ideia de calcular a área do gráfico. O Galileu que começou com essa brincadeira e deu muito certo. Muito bem, vamos lá. Qual foi o gabaritinho? 16,96, né? Letra E. Letra E? Isso. Mais uma, valeu. Letra E, galerinha.